Olá, você vai ver no Jornal de hoje: restauração da Capelinha do Helena Maria, Lei Cidade Limpa, obras do novo Paço Municipal. Confira destaques da 66ª Sessão Ordinária. Discutir a questão desse novo prédio da Prefeitura e o novo prédio da Câmara de Vereadores. Nós não podemos ficar aqui de camarote assistindo, sem saber a real situação e a verdadeira causa da paralisação daquilo. Fiscalização de ocupações irregulares, zeladoria, recapeamento nas entrevistas exclusivas com Jair Assaf e Ricardo Silva. Se a Prefeitura não cuidar do que é dela, alguém vai cuidar, alguém vai ocupar, alguém vai vender espaço, que é o que está ocorrendo. Eles pegam uma área pública, vão loteando, alguém está sendo beneficiado com isso. E a Poder Público tem que impedir. Cidades da região oeste terão vacinação contra a febre amarela. E ainda uma dica cultural em Osasco. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na quinta a 66ª Sessão Ordinária do ano. Entre as moções apresentadas, destaque para a do vereador De Paula, de aplauso ao governador Geraldo Alckmin por ter concluído a meta de visitar todos os municípios do estado de São Paulo. De Paula e o vereador Didi elogiaram o governador, destacando o empenho, o comprometimento com o desenvolvimento do estado e o respeito ao eleitor. Inscrito entre os oradores, o vereador Ricardo Silva falou sobre a fiscalização da Lei Cidade Limpa, o plantio incorreto de árvores em calçadas e manifestou seu apoio à CPI do transporte. Nós temos visto muitos painéis de maneiras inapropriadas, faixas na cidade de maneiras inapropriadas, e eu fui abordado por um munícipe, um cidadão que tem um comércio, e onde o mesmo foi questionado por um fiscal da prefeitura quanto à questão da irregularidade que supostamente estava ali sendo apresentada pelo oficial do Poder Público. E nós chegamos numa dedução que, aonde está essa lei, porque esse cidadão nos questionou dizendo o seguinte: todos os lugares têm faixas, todos os lugares têm painel digital, todos os lugares têm outdoors, e quando nós estamos aqui iniciando um trabalho, nós investimos nesse painel, colocamos o painel e foi questionado quanto o tamanho, quanto a questão do painel. E, de fato, a gente também, dando uma devolutiva para esse cidadão, eu disse: olha, de fato, essa lei existe. O que acontece é que eu vou atrás desse fiscal. Me dê, por favor, a notificação e nós vamos ver se esse fiscal ele tem andado também pelos outros 4 cantos ou até mesmo pelo centro da cidade. Então, nós fomos de encontro a esse fiscal, ainda não encontrei, mas quero levá-lo aos demais lugares que estão explicitamente colocados aí faixas e outras coisas de anúncio que não estão enquadrados na lei. A gente sabe também que existe uma falta aí de fiscais pelo Poder Público. Sabemos que estão sendo convocados esses fiscais, treinados, preparados para estar na rua representando a cidade, para o bem da cidade, e nós temos a certeza que nós vamos conseguir chegar num denominador comum. E a gente sabe que Osasco ela tem muito plantio de árvore, muitas árvores plantadas, algumas, com certeza, a maioria delas, quando se trata de calçada, plantadas de maneira indevida. Você não pode plantar, por exemplo, uma seringueira numa calçada que o pedestre, que é a pessoa de idade, não vai passar, o cadeirante muito menos, a criança. Isso obriga os munícipes a optarem pela rua. E a gente tem uma ideia de que essas árvores deverão, sim, ser cortadas devidamente, à medida que outras árvores que têm a condição de ser plantadas na calçada, ela possa ser plantada e as pessoas terem a condição de passar livremente, como de acordo com a metragem que ali é estipulada para que haja, de fato, o passeio para essas pessoas. E dizer também que o vereador Tinha, não sei se está aqui, estava aqui na outra sessão, ele falou a respeito dos ônibus, nossa assinatura está lá. Por quê? Porque a verdade é que lá dentro que nós acabamos de voltar do PPA, numa pesquisa de 2015 até 2017, a própria população de Osasco, através dessa pesquisa que lá está enquadrada, documentada, reprova o percentual de serviço, no percentual ônibus,
linha e outros itens colocados, de 0 a 10 a 100%, alcançou no máximo 40%. Está documentado no PPA. Então, a própria população ela reprova as empresas que hoje supostamente prestam serviço da maneira que eles assim entendem, de acordo com o que está no contrato. Mas o que nós queremos é que o povo de Osasco seja beneficiado, que o povo de Osasco tenha aí os ônibus como meio de transporte, mas de maneira adequada. Na tribuna, o vereador Didi iniciou seu discurso saudando os novos secretários anunciados na última segunda. Além disso, Didi retomou a proposta do calçadão na Zona Norte e da linha de trem subterrânea no centro. Eu queria também, senhor presidente, essa minha fala, saudar os novos secretários que assumiram novas pastas aí, trocaram alguns secretários, o companheiro Anjo Melo, que foi para a habitação, a Elza, que foi para a assistência social, Gesso Paz, que assumiu a Secretaria de Governo, o Fran Felipe, que foi para a comunicação, e o Bognar, ex-vereador dessa casa, que assumiu a Secretaria de Cultura. Desejo sorte a todos eles, que eles possam conduzir com muita competência a nossa cidade, nossas secretarias, e com respeito total à população, que é que paga o salário de todo mundo nesse país. Eu pretendo conversar com um grupo de vereadores, que nós estamos tentando fazer uma caminhada junto, no sentido de ter como tarefa discutir a questão desse novo prédio da Prefeitura e o novo prédio da Câmara de Vereadores. Nós não podemos ficar aqui de camarote assistindo, sem saber a real situação e a verdadeira causa da paralisação daquilo. E nós aí não interessa porque parou, deixou de parar. Tem que continuar aí e terminar, que o dinheiro público não pode ser para a farra do boi mais não. Uma das minhas lutas, que eu não vou parar de lutar, e devo ter reunião com o FUMEF essa semana, logo no começo da semana, e com o governador, para transformar aquele centro lá da Zona Norte, criar o calçadão ali, para gerar emprego, gerar recurso para a nossa cidade, e brigar para que os 2 terrenos do Exército de Osasco sejam encampados para criar um centro comercial, empresarial ali naquele setor. Senão nós não vamos avançar nunca. E dizer, senhor presidente, nós não podemos ficar de camarote aqui, os vereadores, assistindo uma linha de trem, passando no meio da nossa cidade, dividindo a cidade. Que nós não podemos deixar de brigar para que aquela linha de trem seja subterrânea. Tem que ser. Aquele espaço que tem no Presidente Altino, então uma oficina de trem ali, vai lá para São Pedro, lá para Itapevi, lá para Sorocaba, onde tem terra, Mairinque. Vai instala lá essa linha de trem, essa manutenção, e cria ali o Vila Lobos, o Parque Vila Lobos, da nossa cidade. É isso que nós precisamos. Agora nós não vamos discutir, fica aqui, a gente acostuma com a Câmara, né? Fica todo dia aqui, tapa buraco, ali não resolve as coisas. Então, eu quero que ali seja desapropriado, que tire a estação de trem, que faça subterrâneo, que nós possamos discutir isso. E veja também no Câmara Notícias, restauração da Capelinha na Zona Norte. Confira na entrevista exclusiva com o Dr. Bonin. Aquele espaço é um monumento histórico do município de Osasco. É obra do famoso arquiteto, o arquiteto que idealizou toda a nossa capital Brasília, que é Oscar Niemeyer. E vereador Jair Assaf cobra mais fiscalização de áreas públicas e privadas na cidade. A Secuntur faz o que pode, ela precisa de mais elementos, ela precisa de mais funcionários, de mais fiscalização. E tem que ter a participação do meio ambiente, da educação. Por quê? Porque os prédios públicos normalmente são de interesse dos estudantes, são de interesse da promoção, do meio ambiente. É depois do intervalo, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Estamos de volta e a gente confere agora a entrevista exclusiva com o vereador Dr. Bonin. Na última terça, o vereador comentou sua indicação para que a Capelinha, um monumento histórico que fica no bairro Helena Maria, seja restaurada. O parlamentar contou como surgiu a ideia. Passando ali pelo local, né, todo mundo sabe onde fica a Capelinha do Helena Maria, mas que pertence ao Jardim Aliança, né? Todo mundo fala Helena Maria, mas pertence ao Jardim Aliança. E então, passando ali um sábado à tarde, eu casualmente parei no farol que tem ali, porque geralmente passei por outras vezes, mas nunca tinha acontecido de parar. E eu observei, olhei do lado e vi o aspecto ali da famosa Capelinha e me chamou a atenção o estado realmente deplorável que se encontra aquele local, né? E aí eu resolvi estudar um pouco, né? Falei com o pessoal da minha assessoria, começamos a fazer um levantamento. E assim, eu fiquei mais indignado ainda quando fiquei sabendo que aquele espaço é um monumento histórico do município de Osasco. É obra do famoso arquiteto, o arquiteto que idealizou toda a nossa capital Brasília, que é Oscar Niemeyer, né? Então, você vê, você tem praticamente uma obra de arte ali num estado de completo abandono, e isso me levou então a fazer uma indicação para que ocorra todo um projeto de reestruturação, de recuperação daquele espaço, né? Que não pode continuar dessa forma. Da década de 60, tá? Logo que a Capelinha foi inaugurada naquela ocasião, diz a história que foi erguido ali em homenagem ao falecimento de um escravo, né? Isso muito lá atrás, que era uma pessoa de boa índole e que, a partir de então, as pessoas começaram a cultuar aquele local como um local sagrado. Então, chegou-se ao ponto de se construir uma capelinha, isso aqui da década de 60, né? Em 1994 foi, então, inaugurada a capelinha como ela deveria estar hoje, né? Então, essa aqui é uma foto da época da inauguração, 1994, foi no segundo mandato do prefeito Celso Gílio. E hoje a gente tem a capelinha, nossa famosa capelinha, nessa deplorável situação aqui, que vocês podem ver, tá? Então, ali nós encontramos restos de animais mortos, uma série de sacos de lixo, roupas abandonadas, largadas ali, um estado assim de um mau cheiro terrível, galinha morta, animais mortos, tá? E a gente, né, precisa recuperar esse patrimônio histórico. Conversando ali com alguns moradores, alguns comerciantes da região também, eles pediram que a gente pudesse estar representando eles nesse sentido, da recuperação desse espaço histórico que é a capelinha, a famosa Capelinha do Helena Maria. E Bonin avaliou as chances da restauração sair a curto prazo com a recente mudança na Secretaria da Cultura. Quem assumiu a secretaria foi o nosso nobre colega, amigo de muito tempo, o Sebastião Bognar. E o Sebastião Bognar, ele estava fazendo um trabalho de reconstrução da história do município de Osasco, acho que é do conhecimento de vocês isso daí. Então agora ele assumindo a Secretaria da Cultura, eu acho que é uma força muito grande para que o nosso, agora então, secretário da Cultura coloque aí nos seus planos de uma maneira bastante imediatista a restauração desse espaço ali da Capelinha do Helena Maria. Você lembrou muito bem, né? E então a gente lembra aí, né, nosso secretário, que possa dar um destaque, né, uma preferência para a recuperação desse espaço. A indicação pela restauração foi retomada pelo vereador na sessão da quinta. Os vereadores Didi, Cláudio da Locadora, Pelé da Cândida e Ralph Silva apoiaram a proposta. Ralph, inclusive, lembrou que a concha acústica da Fito também é de Niemeyer e sugeriu que a prefeitura a reforme. Durante a sessão da última terça, o vereador Jair Assaf alertou sobre a necessidade de uma comissão com representantes de diversas secretarias para fiscalizar a ocupação irregular de áreas públicas e privadas na cidade. Nesta entrevista exclusiva, o parlamentar, que já foi secretário de Habitação, justificou a proposta. A minha preocupação, que já fui secretário de Habitação, é que nós estamos vendo que há um movimento no estado de São Paulo para a invasão de terrenos particulares e terrenos públicos. Então, se a prefeitura não cuidar do que é dela,
alguém vai cuidar, alguém vai ocupar, alguém vai vender espaço, que é o que está ocorrendo. Eles pegam uma área pública, vão loteando, alguém está sendo beneficiado com isso. E a poder público tem que impedir. A Secontru faz o que pode, ela precisa de mais elementos, ela precisa de mais funcionários, de mais fiscalização. E tem que ter a participação do meio ambiente, da educação. Por quê? Porque os prédios públicos normalmente são de interesse dos estudantes, são de interesse da promoção, do meio ambiente, que nós precisamos realmente cuidar da nossa cidade. E cuidar da nossa cidade é impedir as ocupações por questões políticas, por partidos políticos ou por aqueles que não respeitam a nossa cidade. Como osasquense, eu luto para que isso ocorra em respeito à nossa cidade, que a nossa cidade cresce com aqueles que querem realmente o crescimento da cidade e não ficar vendendo o terreno público, o espaço público, tirando proveito até de situações políticas. Então, acredito que o prefeito Rogério Lins vai fazer essa comissão, aumentar o número de fiscalização 24 horas por dia, para que a cidade possa caminhar em respeito a todos aqueles que moram aqui, que precisam viver aqui. E olha, e pode estar certo que essa comissão vem em boa hora, porque se nós não cuidarmos, alguém vai trazer prejuízos que futuramente dificilmente serão recuperados. E o vereador falou ainda sobre as expectativas com a recente reforma administrativa no Executivo, que englobou 6 secretarias, incluindo a de habitação. Eu entendo, com respeito a todos aqueles que saíram, que quando o prefeito toma uma atitude dessa natureza, é porque ele está sentindo a necessidade de cumprir com sua meta, com seu projeto. E muitas vezes tem vários partidos que participam da administração que pensam diferentes. Então acho que o prefeito Rogério Lins, entendendo que o compromisso político já está no final, que ele tem que administrar, ele tem que dar o valor que deram para ele nas eleições, que é colocando ele lá para dirigir nos próximos 4 anos, ele tem que mostrar isso com o dia a dia. Mostrar isso na habitação, mostrar isso na saúde, na cultura, no esporte, na conservação da cidade. E se ele fez a modificação, eu tenho certeza que é para melhor. Nós esperamos que 2018 seja muito melhor do que 2017, que a repercussão dessa mudança já comece desde já a ser sentida pela população. E eu gostei quando eu ouvi do prefeito dizendo que hoje, por exemplo, ele estaria participando, despachando na Secretaria da Saúde. Isso mostra o quê? Que ele precisa realmente cuidar da saúde com carinho para que ninguém fique doente. A administração não pode ficar doente. A administração ela tem que estar sempre com saúde para poder atender aqueles que precisam de saúde. Avaliar e melhorar o desempenho das empresas estatais. Esse é um dos objetivos do Índice de Governança, criado pelo Ministério do Planejamento e aplicado pela primeira vez. A ideia é que, com as notas, as empresas verifiquem o que pode ser melhorado. Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Eletrobras e Caixa Econômica Federal. Elas estão entre as empresas estatais mais bem avaliadas do país. A menor nota neste grupo foi 7,5 para a Caixa e a maior 10 para a Petrobras. Para chegar a este resultado, foi utilizado pela primeira vez o Índice de Governança das Estatais. Ele leva em consideração 45 itens em 3 níveis: gestão, ações de transparência e funcionamento de conselhos. A nota média para as 48 empresas avaliadas foi de 4,2. Há um espaço muito grande para melhoria. E esse é um efeito positivo do índice. À medida que as empresas vão se vendo dentro do índice, vão vendo onde que elas estão falhando, elas vão tendo a oportunidade, vão tendo, na verdade, a necessidade de ir evoluindo. Por isso que é importante a divulgação disso. Neste primeiro momento, foram analisadas apenas as empresas estatais que têm um controle direto do governo federal. Na próxima rodada, todas as empresas estatais do país devem ser incluídas e a análise deve abranger pelo menos 149 companhias, de acordo com o Ministério do Planejamento. Com esta ampliação da amostragem, o próximo Índice de Governança das Estatais vai ser divulgado em março do ano que vem. É importante frisar, gente, que é o seguinte, não existia antes, tá certo? O Ministério do Planejamento não tinha uma avaliação sobre as empresas, sobre a gestão das empresas, não havia uma
né, uma leitura, não havia um mapa para a gente saber quais são as empresas que estão indo bem, quais são as empresas que estão indo mal, onde estão indo mal. Né? A partir de agora, o Ministério, o governo, o país tem um mapa do que está acontecendo. E veja também a entrevista exclusiva com o vereador Ricardo Silva. Questão de zeladoria. Infelizmente, dentro de Osasco, existe um número grande de pessoas que ainda insistem quanto o descarte de material irregular. E tem samba paulista no Sesc Osasco. Não perca, a gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Zeladoria, saneamento, recapeamento, saúde. Em entrevista, o vereador Ricardo Silva falou sobre as demandas que ele tem debatido junto ao Executivo. Nós temos conversado com o prefeito inúmeras coisas, entre elas, a maior parte, que é as coisas mais visíveis, por exemplo, a questão de zeladoria. Infelizmente, dentro de Osasco, existe um número grande de pessoas que ainda insistem quanto o descarte de material irregular, seja entulho, seja lixo domiciliar, seja qualquer outro tipo de descarte. Então, nós temos enfrentado essa dificuldade porque o prefeito ele vem com as suas medidas através da Secretaria de Obras, aqueles instrumentos que amparam ele quanto a isso, só que, infelizmente, pessoas da sociedade que estão ali enrustidas, elas vêm com esse tipo de atitude indevida, ou seja, nossa cidade acaba ficando suja e isso se espalha através de outras pessoas também que jogam sujeira no córrego, por exemplo. Então existe um custo elevadíssimo quanto, por exemplo, para você poder limpar um córrego ou um braço do rio morto do Tietê, que é no caso do Rochidale, mas as pessoas ali, infelizmente, algumas pessoas, não vou dizer que são todas, elas acabam jogando lixo. Outra questão também que nós temos falado a respeito também de buracos na cidade, o prefeito já se pronunciou dizendo que haverá um recapeamento expressivo na nossa cidade, contemplando diversos bairros e até alguns outros que estão sendo inaugurados e que no presente momento ainda não disponibilizam a questão de um acesso como rua asfaltada. Então, essas e outras que nós temos debatido com o prefeito, a questão da saúde também, muitas coisas estão começando agora, no final do ano, a começar a mudar, a exemplo de chamamento dos médicos para tampar aqueles buracos que existem nas UPAs, nos prontos-socorros e também nos nossos hospitais, na policlínica, por exemplo, que é onde nós tivemos a maior demanda de atendimento. Então, por essas e outras, a gente tem buscado junto ao Executivo essas informações para que as pessoas, aqueles, por exemplo, que estão nos assistindo, eles possam ter essa informação concreta. Às vezes você ouve de um do outro, às vezes ouve muita crítica. Nada acontece. 11 meses o prefeito ainda não conseguiu mudar a cidade, coisa do gênero. Pois é, a cidade é uma cidade muito grande, o prefeito tem tomado as suas iniciativas e existe também a parte de cada um de nós que moramos, que amamos a cidade, quanto a questão de nós colaborarmos ao máximo em tudo para que possamos construir juntos uma cidade cada vez melhor. E o parlamentar também comentou a recente reforma administrativa feita pelo prefeito e convidou os munícipes a acompanhar suas ações pelas redes sociais. O prefeito ele tem feito análises posteriormente, Ele mesmo tem em sua sala um controle muito enxuto de tudo aquilo que acontece na cidade. Números que trazem dados exatos daquilo que acontece 24 horas na nossa cidade. E essas mudanças que ele fez, eu acredito sim, que é para o benefício da cidade. São novas pessoas que estão vindo cooperar, trabalhar nesse governo Rogério Lins, para que a cidade ela possa haver vamos dizer assim, alavancar a questão
por exemplo, na parte, por exemplo, habitação. Na habitação nós tivemos o ex-secretário Vilela, que fez uma excelente gestão, uma pessoa técnica, uma pessoa que tem conhecimento de causa, identidade com a cidade, e agora vem um outro secretário. Então, esse novo secretário, nós acreditamos que a visão do prefeito é justamente dar essa alavancada. Então, esse novo secretário com certeza deve ter, junto consigo, não apenas o conhecimento de causa, as necessidades que existem na nossa cidade, quanto os bairros que ainda existe muita periferia, pessoas que moram em costas e coisas do gênero. Esse secretário, ele vai ter as suas atitudes aí devidas para poder mudar isso. Ainda nós não sabemos, eu não posso dizer o que ele vai fazer. Nós não tivemos ainda tempo hábil de conversar com ele, com o secretário Bognar, que hoje está representado na Secretaria da Cultura, mas o que a gente estima, o que a gente espera é justamente a mudança que o governo vem aí preparando ao longo do seu mandato para a nossa cidade. Quero aqui aproveitar o momento, mandar um abraço a todos e pedir que você que acompanha essa maravilhosa emissora, Câmara Osasco, aqui, a televisão, que você acompanhe também cada um de nós, vereadores, nas redes sociais, para que você saiba se aquilo que estamos fazendo, as nossas ações, são aquilo que te representa, aquilo que você, como morador dessa cidade, tem a esperança de uma mudança, de transformações. Então, acompanhe a gente na nossa página, nas páginas sociais, no caso meu, Facebook, Instagram, tá bom? Convido você, você pode colocar lá Ricardo Silva Fácil, você vai conseguir nos achar. Um forte abraço. Assim como o Outubro Rosa, que chama atenção para a prevenção contra o câncer de mama, e o Novembro Azul, que incentiva o cuidado à saúde do homem, o mês que vem também vai ser temático. O Dezembro Vermelho, de combate à AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. No ano passado, cerca de 1 milhão de pessoas morreram em todo o mundo por complicações provocadas pela AIDS. No Brasil, cerca de 900 mil pacientes estão contaminados pelo vírus HIV. O tratamento da doença avançou, mas a opção mais segura continua sendo a prevenção. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Agora, o mês inteiro aqui no Brasil será dedicado à prevenção do HIV. Será o Dezembro Vermelho, que foi criado depois que uma lei foi aprovada na Câmara dos Deputados. O diretor do Hospital Gafrey Guinle, que é um centro de referência no tratamento da AIDS, diz que prédios públicos e monumentos vão ser iluminados de vermelho para chamar a atenção das pessoas. Também vão ser realizadas diversas campanhas, alertando sobre os riscos da doença, que está avançando principalmente entre os jovens, que não temem a AIDS, porque não conheceram a primeira fase da epidemia, que provocou diversas mortes. Além do uso do preservativo, que previne não só o HIV, mas a sífilis, a hepatite B, a gonorreia, a clamídia, uma série de outras doenças sexualmente transmissíveis, é fazer a testagem. Os testes para o diagnóstico do HIV são gratuitos na rede pública. Camila é um exemplo de como é importante fazer o teste do HIV. Ela foi contaminada pela mãe e descobriu que tinha AIDS quando era criança. Atualmente, Camila tem 2 filhos. Como ela sabia que tinha doença, as crianças receberam um cuidado especial durante a gravidez e não foram contaminadas. Tomei o remédio adequado, direitinho, depois de 1 ano, quando o bebê nasce. Você também continua tomando e assim, meus filhos são perfeitos, coisa mais linda de Deus. O prefeito Rogério Lins realizou no final da semana passada mais 2 alterações em seu secretariado. Elza Oliveira passa a acumular 2 funções. Ela segue como secretária de Assistência Social e agora volta a ser chefe de gabinete do prefeito. Outra mudança foi na Secretaria de Planejamento e Gestão, que agora fica a cargo de Bruno Mancini, que atuava na CEPLAG como diretor de Planejamento Estratégico. Dulce Helena Casuni, que era até então a secretária da CEPLAG, passa a responder apenas pela Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. As nomeações foram publicadas na edição de sexta da imprensa oficial do município. A cidade de Osasco e as vizinhas que estão dentro da região oeste recebem nesta semana 2.800.000 doses da vacina contra a febre amarela. Apesar de não haver nenhum registro de mortes ou casos da doença, a região entrou para a área de vacinação por ficar próxima a parques estaduais, onde têm sido registrados mortes de macacos por febre amarela. A data para início da imunização ainda não foi divulgada. E o Sesc Osasco abre espaço para o samba no próximo sábado. Intitulado Memória do Samba Paulista, o show conta com grandes nomes como Carlão do Peruche, Duda Ribeiro, Tobias da Vai Vai e Marco Antônio da Mocidade Alegre.
Ingressos de R$ 6 a R$ 20. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma massa de ar seco predomina sobre o estado de São Paulo e inibe a ocorrência de chuva nesta segunda-feira. Apenas o litoral permanece com maior nebulosidade e ventos fortes. O mar fica agitado. A região metropolitana começa o dia com névoa, mas depois o sol brilha forte e não há previsão de chuva. Faz um friozinho de manhã e esquenta à tarde. Em São Bernardo do Campo, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Na capital, a mínima prevista é de 13 e a máxima é de 27 graus. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas vejo vocês na próxima edição. Fiquem agora com a nossa programação.